uma vez um mundo. Não muito diferente do nosso. Havia as ocasionais catástrofes naturais, erupções vulcânicas gigantescas e, de vez em quando, um asteroide resolvia cair do céu e fazer um estrago. Mas, durante o primeiro bilhão de anos, deve ter sido um paraíso. É assim que achamos que o planeta Vênus era, quando o nosso sistema solar era jovem. Aí, as coisas começaram a dar terrivelmente errado. O novo mundo livre. O planeta Vênus, que chegou a ser um paraíso, ficou parecendo um inferno. A diferença entre os dois pode ser um equilíbrio delicado. Muito mais delicado do que se pode imaginar. Quando as coisas começaram a sair do rumo, não foi possível voltar. É assim que Vênus, nosso vizinho planetário mais próximo, é hoje em dia. Os oceanos de Vênus desapareceram há muito tempo. A superfície é mais quente do que um forno, o suficiente para derreter chumbo. Por quê? Você pode pensar que é porque Vênus está 30% mais perto do Sol do que a Terra, mas essa não é a razão. Vênus está totalmente coberto por nuvens de ácido sulfúrico, que impedem que quase toda a luz solar atinja a superfície. Isso deixaria Vênus muito mais frio do que a Terra. Então por que Vênus é tão quente? É porque a pequena quantidade de luz solar que passa pelas nuvens para chegar à superfície não consegue sair de volta. O fluxo de energia é bloqueado por uma densa atmosfera de dióxido de carbono. Esse gás de dióxido de carbono, ou CO2, age como um cobertor sufocante para manter o calor. Ninguém está queimando carvão ou dirigindo carrões que bebem gasolina em Vênus. A natureza pode destruir o meio ambiente sem nenhuma ajuda de vida inteligente. Vênus está sofrendo de um efeito estufa descontrolado. Por que parece que estamos dentro de uma tigela? Isso se deve à intensa pressão atmosférica. Aqueles são os destroços da Venera 13. Em 1982, os cientistas e engenheiros da então União Soviética conseguiram aterrissar essa nave espacial em Vênus. Eles conseguiram mantê-la refrigerada por mais de 2 horas para que pudesse fotografar o ambiente e transmitir as imagens de volta à Terra, antes que os aparelhos a bordo fritassem. Vênus e Terra começaram com praticamente a mesma quantidade de carbono, mas os dois mundos foram jogados para caminhos radicalmente diferentes. E o carbono foi o elemento decisivo das duas histórias. Em Vênus está quase que totalmente em modo gasoso, dióxido de carbono, na atmosfera. A maior parte do carbono na Terra foi guardada por eras em cofres sólidos de rochas carbonadas, como esta. Parte de uma cadeia que forma as adoradas falésias brancas de Dover, bem no Canal da Mancha. Qual foi o titã que fez esta maravilha? Uma criatura 1000 vezes menor que uma cabeça de alfinete. Trilhões delas. Uma alga unicelular. Os vulcões fornecem dióxido de carbono para a atmosfera, e os oceanos lentamente o absorvem. Trabalhando por milhões e milhões de anos, as algas microscópicas captaram o dióxido de carbono e o transformaram nessas conchas minúsculas. Elas se uniram em depósitos densos de calcário no leito oceânico.
Depois, a incansável Terra empurrou o leito oceânico para cima e formou essas enormes falésias. Outras criaturas marinhas usaram o dióxido de carbono para construir enormes recifes de coral. E os oceanos converteram o gás carbônico dissolvido em calcário, mesmo sem qualquer ajuda da vida. Como resultado, somente resquícios foram deixados como gás na atmosfera da Terra. Não chega a 0,03%. Pense nisso. Menos do que 3 moléculas a cada 10.000. E ainda assim, faz uma diferença crucial entre um deserto estéril e um jardim de vida na Terra. Sem nada de gás carbônico, a Terra estaria congelada. E com o dobro do que temos, e estamos falando de apenas 6 moléculas a cada 10.000, as coisas ficariam desconfortavelmente quentes e causariam sérios problemas, mas nunca tão quente quanto Vênus, nem perto. Esse planeta perdeu seu oceano para o espaço há bilhões de anos. Sem oceano, era impossível capturar o gás carbônico da atmosfera e armazená-lo como mineral. O gás carbônico de vulcões em erupção continuou aumentando. Hoje, aquela atmosfera é 90 vezes mais pesada do que a nossa. É quase toda formada por dióxido de carbono que aprisiona o calor. É por isso que Vênus é um inferno tão feroz, tão hostil à vida. A Terra, em comparação, está viva. Ela respira. Mas muito devagar. Uma única respiração leva um ano inteiro. As florestas contêm a maior parte da vida da Terra e a maioria das florestas está no hemisfério norte. Quando a primavera chega ao norte, as florestas inalam dióxido de carbono do ar e crescem, deixando tudo verde. A quantidade de CO2 na atmosfera diminui. Quando o outono chega e as plantas perdem suas folhas, elas apodrecem e exalam dióxido de carbono de volta para a atmosfera. O mesmo ocorre no hemisfério sul, no período oposto do ano. Mas o hemisfério sul é quase só oceano. Então, são as florestas do norte que controlam as trocas anuais do CO2 global. A Terra vem respirando assim há dezenas de milhões de anos. Mas ninguém percebeu até 1958, quando o oceanógrafo chamado Charles David Keeling desenvolveu uma forma de medir com precisão a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Keeling descobriu a primorosa respiração da Terra. Ele também descobriu algo chocante. Um rápido aumento, inédito na história humana, do nível geral de gás carbônico, que se mantém desde então. É uma grande diferença em relação aos níveis de gás carbônico que prevaleceram durante o surgimento da agricultura e civilização. Na verdade, a Terra não viu nada parecido em 3 milhões de anos. Como podemos ter tanta certeza? A prova está escrita na água. A Terra mantém um diário detalhado escrito nas neves do passado. Os climatologistas perfuraram núcleos polares das profundezas dos glaciares na Groenlândia e Antártida. As camadas de gelo têm ar antigo preso dentro delas. Podemos ler um registro contínuo da atmosfera da Terra que cobre os últimos 800 mil anos. Em todo esse tempo, a quantidade de dióxido de carbono no ar nunca subiu mais de 0,03%. Isso até a virada do século XX. E vem subindo de forma constante e rápida desde então. Agora está mais de 40% superior ao nível anterior à Revolução Industrial. Ao queimar carvão, petróleo e gás, nossa civilização está exalando dióxido de carbono muito mais rápido do que a Terra pode absorver. O gás carbônico está se acumulando na atmosfera. O planeta está aquecendo. Todo objeto quente irradia um tipo de luz que não conseguimos ver a olho nu. Luz infravermelha térmica. Todos nós brilhamos com radiação invisível de calor, até no escuro. É assim que a Terra fica em infravermelho. Você está vendo o calor corpóreo do planeta. A luz vem do Sol e bate na superfície.
A Terra absorve grande parte dessa energia, que aquece o planeta e faz com que a superfície brilhe a luz infravermelha. Mas o dióxido de carbono na atmosfera absorve a maior parte dessa radiação térmica emitida, enviando grande parte dela de volta à superfície. Isso aquece o planeta ainda mais. O efeito estufa é exatamente isso. É física básica, uma mera contabilização do fluxo de energia. Não há nada de controverso nisso. Se não tivéssemos dióxido de carbono na nossa atmosfera, a Terra seria uma grande bola de neve e não estaríamos aqui. Então, um pouco de efeito estufa é bom, mas muito pode desestabilizar o clima e destruir o nosso modo de vida. Mas como sabemos que nós somos o problema? Talvez a própria Terra esteja causando aumento de CO2. Talvez não tenha nada a ver com o carvão e o petróleo que queimamos. Talvez sejam aqueles malditos vulcões. Periodicamente, o Monte Etna, na Sicília, fica ativo. Cada grande erupção envia milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Agora some isso à produção de todas as outras atividades vulcânicas no planeta. Vamos pegar a maior estimativa científica, cerca de 500 milhões de toneladas de CO2 vulcânico entrando na atmosfera todos os anos. Parece muito, não é? Mas não é nem 2% dos 30 bilhões de toneladas de CO2 que nossa civilização produz todos os anos. E é engraçado. O aumento medido de CO2 na atmosfera corresponde à quantidade conhecida que estamos jogando com a queima de carvão, petróleo e gás. O CO2 vulcânico tem uma assinatura distinta. É ligeiramente mais pesado que o tipo produzido pela queima de combustíveis fósseis. Podemos ver a diferença entre os dois quando os examinamos ao nível atômico. É óbvio que o CO2 aumentado no ar não vem dos vulcões. E ainda mais, o aquecimento observado é aquele previsto pelo aumento medido no dióxido de carbono. Não há a menor dúvida, nossas digitais estão em todos os lugares. Quanto é 30 bilhões de toneladas de CO2 por ano? Se fossem comprimidas em formato sólido, ocupariam quase o mesmo volume das falésias brancas de Dover. E estamos jogando todo esse CO2 no ar, todos os anos, sem parar, ano após ano. Para o nosso azar, o principal resíduo da nossa civilização não é uma substância qualquer. É o principal gás que regula o clima em nosso termostato global, ano após ano. É uma pena que o CO2 seja invisível. Talvez se pudéssemos vê-lo. Se nossos olhos fossem sensíveis ao CO2, e talvez haja seres assim no cosmos, se pudéssemos ver todo esse dióxido de carbono, deixaríamos a negação de lado e entenderíamos a magnitude de nosso impacto na atmosfera. Mas a prova de que o mundo está ficando mais quente está em todo lugar. Para começar, vamos olhar os termômetros. As estações meteorológicas do mundo vêm mantendo registros confiáveis desde a década de 1880. E a NASA usou os dados para compilar um mapa que acompanha as temperaturas médias pelo mundo todo. O amarelo mostra temperaturas mais quentes do que a média para qualquer região em 1880. O laranja significa quente. E vermelho é ainda mais quente. O mundo está mais quente do que era no século XIX. Naquela época, na maior feira que o mundo já tinha visto, um gênio esquecido demonstrou a solução para esse problema. Venha comigo. Era uma vez um mundo que não era nem quente demais, nem frio demais. Tinha a temperatura certa. Então, houve um tempo em que a vida que ele sustentava começou a notar que nosso amável planeta estava mudando. E não podemos dizer que não sabíamos. Desde 1896, o cientista sueco Svante Arrhenius calculou que o dobro da quantidade de CO2 na atmosfera
derreteria o gelo ártico. Na década de 30, o físico americano E.O. Hubbard, do Laboratório de Pesquisa Naval, confirmou o resultado. Até então era apenas teoria. Mas então, o engenheiro inglês Guy Calendar reuniu a prova que mostrava que tanto o CO2 quanto a temperatura global média estavam efetivamente aumentando. Até agora, o homem poderia estar mudando sem querer o clima do mundo por meio dos resíduos de sua civilização. Por estarmos liberando via fábricas e automóveis mais de 6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, que ajuda o ar a absorver o calor do Sol, nossa atmosfera parece estar mais quente. E isso é ruim? Bem, calculou-se que o aumento de alguns graus na temperatura da Terra derreteria as calotas polares. 1959, Scientific American. Dióxido de carbono e o clima. Em 1960, a tese de doutorado de Carl Sagan incluiu o primeiro cálculo do efeito estufa descontrolado em Vênus. Isso fazia parte de um interesse duradouro nas atmosferas dos planetas, incluindo o nosso. Na série Cosmos original, em 1980, Carl Sagan avisou: estamos liberando vastas quantidades de dióxido de carbono, aumentando o efeito estufa. Pode ser que não precise de muito para desestabilizar o clima da Terra, para converter este paraíso, nosso único lar no cosmos, em um tipo de inferno. Desde que Carl disse isso, jogamos na atmosfera de nosso mundo uma quantidade adicional de 400 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Se não mudarmos nosso jeito de viver, como o planeta estará no futuro de nossos filhos? Com base em projeções científicas, se continuarmos como se nada estivesse acontecendo, nossos filhos enfrentarão dificuldades, ondas de calor assassino, secas inéditas, elevação do nível dos mares, extinção em massa de espécies. Herdamos um mundo incrível, possibilitado por um clima relativamente estável. A agricultura e a civilização floresceram por milhares de anos. E agora, nosso descuido e ganância colocam tudo isso em risco. Paris, setembro de 1878. A Torre Eiffel ainda nem foi construída. Exposição Universal. Veja um dos espetáculos mais gloriosos que o mundo já viu. A incrível cabeça da Estátua da Liberdade acabou de ser concluída. Milhares de expositores de todo o mundo cobriram 27 hectares de Paris com suas invenções e produtos. A primeira demonstração pública de Edison e sua lâmpada só ocorreria no próximo ano. Ainda não há nenhum dispositivo elétrico. As pessoas não usam computadores nem apertam botões. É um mundo manual e puxado por cavalos. Esse rapaz que viemos ver, aquele com o bigode estranho, é professor de matemática e se chama Augustin Mouchot. Lembre-se, estamos em 1878. É um mundo iluminado basicamente por gás. Ainda faltam alguns anos para o automóvel surgir. Mas Mouchot está encantando a multidão com seu concentrador de energia solar. O Sol pertence a todos nós. Embora esteja a 150 milhões de quilômetros daqui, sintam sua imensa energia. Minha invenção concentra a energia gratuita do Sol e a converte em movimento mecânico. Pode alimentar qualquer tipo de máquina. Pode produzir eletricidade, alimentar uma prensa tipográfica ou fazer gelo em um dia quente. Aqui está. Pensem nisso. Luz solar convertida em gelo. Vejam, meus amigos, as maravilhas que podemos fazer se aproveitarmos a copiosa energia do Sol. O mundo um dia ficará sem carvão, mas o magnífico Sol sempre estará lá para nós.
Musho levou para casa a medalha de ouro da feira, mas o preço do carvão caiu e ficou tão barato que não houve interesse na energia solar. Além disso, naquela época ninguém entendia qual era o verdadeiro custo da queima de combustível fóssil. O financiamento para a pesquisa de Musho foi cortado. 35 anos depois, logo no início do século XX, outra porta se abriu para um futuro alternativo. Aconteceu no Ejido, às margens do rio Nilo. Um lembrete aos futuros viajantes do tempo. Excelente ponto de entrada para evitar a mudança climática. Egito, 1913. Aquele é Frank Schumann, da Filadélfia. Ele só estudou 3 anos, mas sua capacidade de inovação mais do que compensa essa falha. Antes de chegar aos 30 anos, Schumann já havia inventado o vidro de segurança. Seu uso nos automóveis e clarabóias salvaram inúmeras vidas e fizeram dele um homem muito rico. Rico o bastante para perseguir sua verdadeira paixão, a energia solar. Schumann liderou a equipe que projetou e construiu uma série de concentradores de energia solar. Podia alimentar um motor a vapor. Schumann queria usar a energia solar para irrigar o deserto e deixá-lo verde. A inauguração oficial da usina de energia solar de Schumann em 1913 foi um sucesso impressionante. Ele havia inventado uma forma prática de usar a energia solar em escala industrial, fazendo com que ela fosse mais barata do que o carvão. Os governos da Inglaterra e da Alemanha ofereceram a Schumann financiamento generoso para desenvolver sua invenção. Era a fonte ideal de energia abundante em regiões tropicais, onde o carvão importado era proibitivamente caro. Mas Schumann sonhava ainda mais alto. Em uma carta para a Scientific American, ele calculou que suas usinas de energia solar, se implementadas em uma área do deserto do Saara com apenas 250 quilômetros de um lado, poderia oferecer a energia consumida por todas as indústrias do mundo. Mas não era para ser. O mercado para um combustível fóssil líquido, o petróleo, estava explodindo para a navegação, aquecimento residencial e carros e caminhões. O petróleo era abundante, mais barato até que o carvão, e muito mais fácil de tirar do chão e processar. Em uma semana, 100 homens abasteciam um navio com carvão. Mas com o petróleo, um homem conseguia fazer o trabalho em um único dia. Depois do triunfo de Schumann no deserto, começou a Primeira Guerra Mundial. Seus coletores solares foram reciclados como armas. O sonho de Frank Schumann, de uma civilização alimentada por energia solar, teria que esperar mais um século para reaparecer. A outra fonte inesgotável de energia limpa para o mundo. Os ventos também são alimentados pelo Sol, porque nosso astro comanda os ventos e as ondas. Ao contrário dos coletores solares, as fazendas de vento ocupam pouco terreno, ou nenhum se forem no mar, onde os ventos são mais fortes. Se conseguíssemos aproveitar 1% de sua energia, teríamos energia suficiente para abastecer nossa civilização. E mais energia solar atinge a Terra em 1 hora do que toda a energia que nossa civilização consome em um ano inteiro. Se pudéssemos tirar proveito de uma fração mínima da energia solar e eólica, poderíamos atender nossa necessidade de energia para sempre, e sem jogar nada de carbono na atmosfera. Não é tarde demais. Há um futuro pelo qual vale a pena lutar. Como eu sei, todos nós descendemos de uma longa linhagem de sobreviventes. Nossa espécie sabe se adaptar. Foi só porque nossos ancestrais aprenderam a pensar a longo prazo e agir de acordo que estamos aqui. Já passamos muitos perigos antes e conseguimos sobreviver para conquistar novos desafios. Na verdade, a conquista humana mais mítica de todas veio em nosso pior momento.
Era uma vez um mundo armado com 60 mil armas nucleares de rápido disparo. Os combatentes eram os 2 países mais poderosos da Terra e estavam presos em um abraço mortal, cada um jurando que preferia ver tudo que amamos ser destruído a se dobrar à vontade do outro. Quando eu tinha 3 anos, a maior explosão artificial de todos os tempos foi detonada pela União Soviética. Aquele terror foi abrandado para ser substituído por novos medos. O perigo de que as 2.000 maiores cidades do mundo seriam reduzidas a destroços em uma só tarde não é mais um deles. A rivalidade nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética teve outro derivado. As missões da Apollo à Lua foram uma extensão da corrida armamentista que havia entre os dois. Enviar pessoas para orbitar a Terra ou ir à Lua exigem foguetes grandes, confiáveis e poderosos. Precisamente a mesma tecnologia necessária para carregar uma ogiva nuclear por metade do planeta para destruir as maiores cidades do seu inimigo. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. O discurso do presidente Kennedy em 1961 eletrizou a nação. E foi até mesmo muito profético. Mas não houve uma palavra sobre o objetivo científico da viagem à Lua. Nenhuma pergunta sobre a origem da Lua ou a esperança de trazer de volta amostras para a análise. Não, as missões da Apollo foram concebidas como uma demonstração do poder e precisão superiores de nossos mísseis estratégicos. Mas aconteceu algo engraçado conosco em nosso caminho para a Lua. Olhamos para trás e descobrimos outro mundo, o nosso próprio. Pela primeira vez, nós, habitantes da Terra, podemos dar um passo para trás e vê-la como realmente é. Um só mundo, indivisível, e até meio pequeno no contexto cósmico. Agora temos os enormes recursos necessários para o programa Apollo, mesmo que estivesse preso no nacionalismo da Guerra Fria e nos instrumentos da morte. O reconhecimento inescapável da unidade e fragilidade da Terra é seu dividendo claro e luminoso, seu presente inesperado. Um projeto concebido na concorrência mortal nos fez reconhecer nossa comunidade. Qual titã construiu esta maravilha? Foi o povo Ifugal das Filipinas, trabalhando com um pouco mais do que suas mãos. Há cerca de 10.000 anos, nossos ancestrais em todo o mundo aproveitaram outra forma de mudança climática. O clima mais ameno do intervalo na Era do Gelo. Eles inventaram a agricultura. Eles desistiram de vagar, caçar e coletar, aquela que havia sido sua forma de vida por 1 milhão de anos, e decidiram se estabelecer e produzir comida. Encontraram uma forma de aproveitar de 10 a 100 vezes mais energia solar do que o meio ambiente naturalmente oferecia aos seus ancestrais. Pessoas em todo o mundo fizeram a difícil transição de uma cultura nômade para uma agrícola, que usava energia solar com mais eficiência, e deram início à civilização. Somos gratos àqueles que enfrentaram o difícil trabalho que essa transformação fundamental exigiu. Agora é a nossa vez. Era uma vez um mundo. Se a vida alguma vez existiu em Vênus, não teria tido nenhuma chance de impedir seu destino infernal. Este efeito estufa descontrolado era irreversível. Era uma vez um mundo. O nosso. E este mundo é agora. Não há obstáculos científicos ou tecnológicos para proteger nosso mundo
e a preciosa vida que ele contém. Tudo depende do que realmente valorizamos e se conseguiremos reunir a vontade de agir.